Trabalhar além do horário às vezes é necessário, mas com frequência isso se torna normal, eu acho que é um problema. Porque aí empresas grandes, empresas boas são aquelas que ouvem, Exatamente. que praticam a mudança ouvindo o que o colaborador tem para Poder contribuir. liderar. E Pode, liderar é saber o que está sendo bom para aquele colaborador, para aquele grupo, para aquela equipe, né? E o que está pegando pesado ali. Vendendo bem, é o Então, famoso vendendo a alma pro diabo. Agora tem questões que o colaborador tem medo de falar e não tem a ver com o chefe, com o líder, com a empresa, tem a ver com questões pessoais. Porque não adianta, em algum momento vai explodir. Primeiro, na minha opinião, né, o feedback ele existe justamente para isso. Para poder o líder dele saber, olha, o que está pegando, o que está acontecendo, né? Por que você não está produzindo? E aí, quanto mais ações trabalhistas a sua empresa tiver, menor credibilidade você vai ter no mercado. Bora começar o nosso terceiro episódio falando sobre saúde mental, a honra de receber nosso querido Renato Lieberman. E agora, Renato, a gente vai para um joguinho aqui, que é o jogo do sentimento do povo. A gente tem um lado que ele está feliz e aqui um outro lado que ele está triste. Então eu vou te fazer algumas perguntas e aí você vai sinalizando se está feliz, se está alegre. O sim é normalmente o feliz, o triste é o não, e aí você vai falar o porquê. E vamos à primeira pergunta do povo. Trabalhar além do horário com frequência pode ou não prejudica a saúde mental? Não. Coloquei não aqui. Tristinho. Tristinho. Trabalhar além do horário às vezes é necessário, mas com frequência isso se torna normal, eu acho que é um problema. Porque aí vai levar ao estresse, vai levar ao cansaço, vai levar ao burnout de alguma maneira. Né? Porque você tem que ter a vida pessoal. Como que não tá aqui, tá? Estão fugindo aqui um pouquinho. Como é que um líder pode se portar diante dessas questões de que puta do funcionário que tem que ficar trabalhando sempre muito tempo, até fora do horário e tudo mais? Como é que porque é uma diferença entre o chefe e um líder. O chefe não tá nem aí, vai deixar. E o líder? Então, primeiro tem que ser líder, né? Justamente não ser chefe e poder liderar. E liderar é saber o que está sendo bom para aquele colaborador, para aquele grupo, para aquela equipe, né? E o que está pegando pesado ali. Então, acho que as reuniões, os feedbacks, tudo isso é importante e o líder está participando, né? Agora, se aquele líder é aquele que também fica além do horário, ele vai ser o exemplo e vai ser muito difícil ele mudar essa cultura. Então, ele também tem que olhar para isso e ver que de vez em quando ele também pode parar no horário, tirar férias, descansar, porque faz parte. Aí é o líder do líder que tem que dar o feedback para ele. Até né? chegar no CEO ali. Uma empresa pode adoecer emocionalmente seus colaboradores, mesmo pagando bem, é o famoso vendendo a alma pro diabo. A empresa pode adoecer? Então é o sim. Eu sinto, é o sim, mas não é o feliz. Não é o feliz, mas é o triste, sim. mas é o sim. Ela não só pode, como ela acaba adoecendo. Agora a gente não sabe quem vem primeiro, né? Se é a empresa doente que cria a doença para os colaboradores ou ao contrário. Né? Então uma empresa que mesmo pagando bem, vendendo a alma ao diabo, em algum momento isso vai explodir. Essa cultura organizacional de alguma maneira vai cobrar. Eu também penso assim, é por isso que eu criei a minha empresa, que é a Humanização nas Empresas, que é para ajudar as empresas a humanizarem. Porque não adianta, em algum momento vai explodir. Em algum momento vai explodir. E a NR1 está aí para isso. Boa, bem lembrado, exato. Né? E, inclusive, em algum momento isso vai explodir como?
ações trabalhistas, né? E aí, quanto mais ações trabalhistas a sua empresa tiver, menor credibilidade você vai ter no mercado. E quanto menor, é a lei da probabilidade, né? E quanto menor credibilidade você tem no mercado, menos clientes você vai ter, e aí você vai estar aí fadigado a acabar com a sua empresa. Então procura aí que a gente vai te ajudar. Descansar deveria ser visto como parte da produtividade? Ah, sim, com certeza. Aqui tem que deixar bonitinho, porque é um paradoxo, né? Eu não descanso, com o tempo a produtividade cai, por causa do estresse. Aí se eu tenho o descanso necessário, né, você vai aumentar a produtividade. É como se eu corri, aí eu tenho que parar um pouquinho, descansar, pegar fôlego para correr melhor depois. Né? Por isso que os jogos têm 2 tempos, ou 3 tempos, ou 4 tempos. Não dá para jogar 90 minutos de uma vez. Eu tenho que ter 15 de descanso para poder voltar bem depois pro segundo tempo e jogar de novo. É a mesma coisa na vida. Eu, mudando aqui, saindo do roteiro, que a gente falou anteriormente dos feedbacks e tudo mais, mas eu sempre percebo nas conversas, nas empresas, que o colaborador ele tem medo desse feedback, né? Ele tem medo de falar para o líder o que ele sente, o que ele acha, do que a empresa precisa melhorar, do que o líder precisa melhorar, com medo de retaliação, com medo de ser mandado embora. Como é que o colaborador deve tratar isso, né, num feedback, sem esse medo de que a gente precisa mudar, de que a gente precisa melhorar? Primeiro, na minha opinião, né, o feedback ele existe justamente para isso. Para poder o líder dele saber, olha, o que está pegando, o que está acontecendo, né, por que você não está produzindo, o que você acha que precisa mudar. Eu acho que isso é uma empresa saudável. Agora, tem questões que o colaborador tem medo de falar e não tem a ver com o chefe, com o líder, com a empresa, tem a ver com questões pessoais. Né? Será que eu não falo porque eu tenho medo de ser repreendido? Porque quando eu era criança, meu pai me repreendia quando eu falava alguma coisa? Ou minha mãe, ou meu professor, ou alguém? Então, olhar para essa questão pessoal é muito importante. Porque a gente não tem que ter medo, né? Eu costumo falar, o máximo que vai acontecer, você vai ser demitido. Mas não por justa causa, porque você está falando alguma coisa que precisa ali. Então, olhar para si próprio e entender se esse medo é real ou é um medo baseado numa fantasia é importante. E se você for mandado embora por causa disso, é porque a empresa não era para você. A empresa não é do tamanho que você é. Você é gigantesco para ter coragem de falar as melhorias. E precisam ser faladas. Empresas grandes, empresas boas, são aquelas que ouvem. Exatamente. E que praticam a mudança ouvindo o que o colaborador tem para contribuir. Pode, às vezes, nem conseguir mudar, mas escutaram. Sim, né? exato. Por questões aí operacionais e etc. Exato, exato. É possível ter alta performance contínua sem pausas reais? Sim ou não? Sim, feliz, não é o triste. Não é o triste. Contínua eu acho muito difícil, tem que ter pausa. Né? E pausa não é fracasso. A gente acha que descansar, ter pausa, às vezes não dá certo, é fracasso. Não, é um momento em que você tem que refletir e talvez ajustar a rota. Né? E parar um pouquinho para depois você continuar. Eu acho que não tem ninguém que chega ao sucesso sem ter fracassado algumas vezes. A gente precisa desse tempo. Então, vocês perceberam aí que, olha, quem chegou foi o nosso povo. E quando ele aparece, Renato, ele vem com umas perguntas mais provocativas. Comparar sua vida, aliás, usar IA para parecer alguém que você não é, reflete transtornos mentais? Colocar não, porque eu acho que nem sempre, né? E tudo depende de como que é usado. Às vezes a gente vai colocar na rede social alguém que eu não sou, por uma insegurança, alguma coisa, não que isso não chega a ser um transtorno, mas uma certa insegurança ou simplesmente uma jogada de marketing. Né? Tudo bem, vou colocar ali. O problema é quando isso é muito discrepante, é muito distante de quem você é. Aí eu acho que sim, está escondendo um transtorno mais não grave, mas mais profundo um pouquinho. Legal. Comparar sua vida com a vida dos outros nas redes sociais é inevitável? Inevitável mas não é saudável. A gente compara, né? Principalmente se o outro tem a ver com a tua área de atuação, com a tua questão pessoal. Né? Você vai se comparar, por que ele chega lá e eu não chego? Por que ele é mais feliz do que eu? São fantasias, não são realidades, mas é inevitável. O problema é quando isso se torna crônico e você passa a querer viver uma vida que não existe. Mas inevitável não tem jeito, A gente se compara. Né? E para quem trabalha em empresa, normalmente está sempre fazendo algo a mais em busca de um reconhecimento.
seja ele financeiro, e às vezes muito mais do que um financeiro, que o colaborador precisa daquele famoso parabéns de tapinha nas costas, né? Você acha que o reconhecimento no trabalho impacta diretamente, a falta de reconhecimento no trabalho impacta diretamente a saúde mental do colaborador? Eu acho que sim, que impacta, e eu escuto muito isso no consultório. Né, de que eu faço, mas ninguém dá um reconhecimento, seja ele financeiro, bônus, qualquer coisa. Né? Às vezes só uma palavra, pô, legal o teu trabalho, gostei. Né? Isso pode fazer com que a pessoa mude completamente e se sinta bem. Agora, quando não tem isso, quando tem essa falta, o que eu escuto muito é a frustração. E aí vem a desmotivação. E aí vem eu não quero mais isso. Só que às vezes eu não posso sair daqui. Aí o que eu levo para casa, né, e começo a descontar nas outras pessoas, que não tem nada a ver com isso. E assim, posso estar errado, mas o dinheiro é bom, é muito bom. Mas você vai e usa, acabou, né? Você esqueceu do mérito de você ter recebido aquela premiação, aquele bônus, aquele reconhecimento financeiro. Mas o tapinha na costa, ele perpetua mais do que o dinheiro na conta que vai embora, né? Porque é aquele sentimento que vai ficar gravado no inconsciente. Para sempre. Se ele for verdadeiro, né? O tapinha nas costas for verdadeiro, né? Importante isso. E aí sim, ele acha que perdura sempre. Né? Você vai lembrar em algum momento daquela pessoa que te deu essa mão, que deu esse tapinha, que te ajudou ali. Boa. A maioria das pessoas só percebe que está adoecida quando o corpo trava? Eu acho que sim. A percepção de que ela já chegou no limite dela, ela vai perceber, o corpo realmente travou, é uma dor, Deus me livre, mas é um AVC, um infarto, né, que é muito comum, né, porque ela chegou nessa exaustão. Então é só ali que ela vai parar. E o corpo vai falar, ele está falando o tempo todo. Né? Se a palavra não é dita, o corpo fala, de alguma forma. Né? Quanto mais eu tenho aquilo guardado dentro de mim, quanto mais nãos eu engoli, quanto mais noites eu fiquei sem dormir, o corpo vai responder. E se a gente não perceber esses sinais, aí vai travar, e aí sim a pessoa vai falar, eu acho que eu estou estressado, aí é o burnout, aí vem a questão de eu tenho que tirar férias, aí as coisas começam a acontecer. Boa. Hoje cuidar da saúde mental é necessidade, não mais uma escolha? Eu acho que é necessidade e que é uma escolha, né? Porque é necessário, mas você tem que escolher fazer isso. Escolher olhar para você para poder fazer esse tratamento mental, emocional. Mas é necessário. Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, numa sociedade que exige que você sempre produza, que você sempre faça mais, né? Que você esteja feliz o tempo todo. Né? Yes, you can. Né? Não, você pode. Né? Mas tem que ver se você quer. Boa. Esse foi o nosso 3º episódio e a gente está de volta na próxima terça-feira com o 4º e último episódio com o Renato Lieberman falando sobre saúde mental. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar também para quem vê aí nas redes sociais as pílulas e não se esquece de se inscrever no YouTube e acionar o sininho. Até a próxima semana.